mais um Papo de Expedicionário, nossa expedição pelas infinitas possibilidades da vida, sempre com convidados ou convidadas muito especiais. Eu já convido você que não me conhece a conhecer meus conteúdos, meu trabalho. Meu perfil no Instagram é Gustavo_Expedicionário e, claro, convido também a se inscrever no canal do YouTube Papo de Expedicionário. Já temos muitos episódios, já temos muito conteúdo bacana. Participe, acompanhe. E hoje eu tenho aqui um reencontro com uma pessoa muito especial que me ensinou o que é o Pilates de verdade, uma mulher que conhece muito do assunto, Érica Batista, que ministrou o curso que eu participei, especialista em Pilates, fisioterapeuta, pós em dor, e o que mais aí, tudo que você... Eu estou sempre vendo você falando de cursos que você faz, que ministra. Seja muito bem-vinda, Érica. É um prazer te rever e para falar de um assunto tão importante, tão legal. E que por mais que esteja em alta hoje em dia, muita gente às vezes não conhece a fundo o que é de fato o Pilates. Então ninguém melhor do que você para trazer para a gente. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Para mim é uma honra. Muito obrigada, Gustavo. Sem dúvidas, o método Pilates é um método que tem muita falta de conhecimento, né, da técnica. Como tem muitas escolas no Brasil, o negócio acontece meio solto, a qualificação do profissional às vezes, no final de semana então eu me formo instrutor de Pilates, e aí a gente acaba esquecendo do outro lado, né, que aqui no Brasil a gente forma profissionais, a saúde no Brasil ela é muito diferenciada, mas é preciso que a gente cada vez mais entenda do que a gente faça, né? Não tem esse conhecimento muito superficial. Por exemplo, tem gente que até hoje, isso acontece com muita frequência aqui na minha clínica, eu tenho o espaço, fiz estúdio Pilates e fisioterapia aqui no Ibirapuera, e é impressionante como a ignorância de profissionais da área da saúde. Sai do Pilates, vai para a musculação. E é uma técnica que também aumenta a massa muscular, aumenta a massa óssea, não é só alongamento, não é exercício para idosos. Não é só reabilitação. Não é só reabilitação, né? Então, o Pilates é uma inteligência, assim, que todo mundo deveria fazer Pilates e qualquer prática de movimento que realmente gerasse prazer, né? Então, hoje a gente vai falar também sobre dor, mas é muito importante que as pessoas se mantenham ativas nesse autocuidado da vida, do corpo, não dissociando mente, corpo. E vivendo, né? A vida precisa de vida. Vocês perceberam que tem muita coisa legal hoje, muito conteúdo necessário, útil, muito conhecimento. Vamos distribuir aqui para vocês. Então venham conosco em mais essa expedição pelas infinitas possibilidades da vida. Eu com a minha convidada, Érica Batista. Érica, vamos lá. Então, eu sempre começo bem do início mesmo sobre a trajetória do meu convidado. Então, você é uma referência no Pilates. Você é uma personalidade. Mas como é que começou isso? Porque você iniciou na fisioterapia, certo? Sim. Ela já estava... O Pilates já fazia parte dos seus planos? Como é que você conheceu? Como é que você conheceu a prática? Né? E também, por que não? Por que a fisioterapia? Né? Você já tinha alguma graduação antes? Você já trabalhava com alguma outra coisa antes? Quis mudar completamente? Traz um pouco da sua trajetória e de você para a gente, por favor. Legal. Gustavo, eu sou de Manaus. Então, aos 17 anos, eu fiz faculdade Abraço para Manaus. Pessoal do Norte. E aos 17 anos, eu fiz a minha primeira graduação. Então, passei na Federal do Amazonas e eu escolhi Educação Física. E eu entrei na faculdade porque nós éramos 3 amigas e a gente brincou assim, brincadeira de adolescente. Vamos escolher o quê? Então, qual é a área que vai ser fácil de passar? Isso é. E aí, a gente escolheu Educação Física para continuarmos juntas, só que elas não passaram, só eu que fui. Não. E aí, então, eu comecei essa graduação e na época eu não tinha nem noção de nada. Imagina, 17 anos, você tem que escolher, né? E é muito precoce, porque a gente não é nem adulto, nem criança. Então, eu não me via... Já tem esse peso de escolher o que você vai fazer pro resto da... Não sei se pro resto da tua vida, mas por um tempo da tua vida. Né? O quanto você vai ser autorrealizado naquela escolha, né? Mas eu não me via na educação física. E aí, então, quando eu vim morar em São Paulo, nós viemos há 17 anos morar em São Paulo, eu decidi que eu não ia ser mais profissional de educação física, eu não me formei em educação física. Então, eu comecei do zero com a fisioterapia. E aí foi então que eu me achei na fisioterapia, nessa questão do cuidado, não estereotipado e mergulhei de fundo na fisioterapia e realmente eu acho que eu não poderia ter escolhido profissão melhor. Que legal. E através da fisioterapia veio o Pilates. Sim. Você já praticava, você se interessou
sentiu curiosidade. E a gente vai destrinchar sobre o Pilates também, que é importante, porque como a gente estava falando aqui, é um método que hoje está em alta, ele é praticado por mais pessoas do que eram, sei lá, até mesmo quando eu fiz o curso. Sim. Ele está muito mais aí no imaginário das pessoas, mas muitas pessoas não sabem o que é, têm uma concepção às vezes distorcida do que é o método. E outra coisa, ele é muito amplo, ele pode se aplicar a várias possibilidades, várias realidades. A gente vai trazer tudo isso aqui. Mas dentro da fisioterapia você conheceu o Pilates, você já conhecia antes? Como que ele surgiu na sua vida? Sim, eu estava de férias no Nordeste, eu estava em Natal, e uma amiga minha, uma amiga, na verdade, do meu marido de infância, ela tinha sofrido um acidente, que a única sobrevivente do carro foi ela. Então, ela teve polifraturas no corpo. Eu lembro que, naquele momento, o acidente tinha ocorrido há meses. Ela ainda expelia vidros, cacos de vidros da pele. E ela disse, eu vou te levar, como você é estudante de fisioterapia, eu vou te levar no estúdio de Pilates para ver como é que eu estou sendo reabilitada. Então, foi o primeiro contato que eu tive com Pilates. E aí eu disse, nossa, que espaço legal, nessas madeiras, e todo mundo se move com molas. E aí eu lembro da cena, lembro do exercício dela fazendo, e aquilo ali ficou, né, no cantinho. Quando eu me formei, meu marido disse para mim, você saiu do status de estudante para desempregada, o que você vai fazer da vida? E aí, eu fazia faculdade de Educação Física na USP, e o pesquisador, ele é muito crítico com relação ao movimento. E eu brinco que não é só teoria, a gente precisa... Você continuou a Educação Física aqui em São Paulo? Sim, fiz. Ah, legal. Fiz. Transferiu? Começou do zero? Começou do zero, como você falou. Tem um... É que, na verdade, eu deveria ter ido para a Unifesp. Certo. Só que a Unifesp é em Santos, né? E aí eu fiquei na USP, eu brinco que eu fiquei na USP meio goela abaixo, porque eu entrei com recurso dizendo que eu não tinha como morar em São Paulo, eu morava em Barueri, e estudar em Santos. Então eu entrei meio goela abaixo. Isso é outra história. E aí, então, quando eu me formei, eu falei, cara, eu vou fazer Pilates, não tem muita comprovação científica, isso há 14 anos, não tem muita comprovação científica, mas é o que me dá dinheiro, eu preciso de dinheiro. Sim. Então, comecei o curso, e aí eu comecei a atender clientes, pacientes, e essas pessoas começavam a melhorar de dor. Falei, nossa, esse negócio funciona então, né? Porque eu não acreditava na técnica, eu achava que era modismo. E aí eu comecei a ver pacientes melhorando, e idosos melhorando o equilíbrio, e pessoas que sentiam dor crônicas não sentiam mais. Falei, um negócio funciona. Só que eu não entendia por que funcionava, Gustavo. Então, hoje a visão, né? Então, nada como o tempo, nada como esses conhecimentos, essas inteligências, para entender por que funciona. Perfeito. Né? E é diferente de tudo. Então, não adianta competir com musculação, com crossfit, com exercícios funcionais. É diferente, porque o conceito de fáscia de corpo inteiro, da cabeça aos pés, ele é muito diferente, né? Então, uma real consciência corporal. E eu acho que, assim, talvez o yoga também, eles são muito parecidos. A prática que mais exige de você uma concentração e uma noção corporal, uma consciência propriamente dita, é o Pilates. Se você não fizer prestando atenção, você não vai ter o resultado que você quer. Sim. Ali você não pode estar pensando... Não, você tem que estar completamente vivendo aquilo, prestando atenção no que está sendo passado para você, até pela complexidade de alguns exercícios. Tem coisa que não é tão simples de você fazer. Agora, Érica, vamos trazer o Pilates assim, em essência propriamente. Então, para uma pessoa que, sei lá, que já ouviu falar no Pilates, mas está interessada, mas não sabe, não faz a menor ideia do que é. Ele foi criado pelo Joseph Pilates, mas qual é o intuito dele exatamente? É um fortalecimento? Para você ter melhor flexibilidade, postura, tudo isso? Qual é o princípio básico do Pilates? O Pilates, ele surgiu há mais de 100 anos, né? Então, foi um alemão que ele não tinha formação nenhuma, ele não era nem profissional de educação física, nem fisioterapeuta, enfim. Mas era um cara que estudava e que se dedicava. Tinha essa questão meio comportamental, de ser muito ríspido, de ser muito, né? A técnica funciona assim, então veio da contrologia, né? Que ele até dizia que era o controle da mente sobre o corpo. E trouxe muitas essas vertentes do yoga, né? E o yoga é uma prática milenar, então tudo que realmente é efetivo dura, né? Então a gente tem que pensar nessa ação de o tempo, o que permanece com o tempo. Né? Que se perpetua, né? Que se perpetua. E aí, então, o Pilates começou com muita ênfase em
fortalecimento do core. Foco em abdômen, muitos exercícios em padrão flexor. E hoje a gente acabou trazendo muitas vertentes do Pilates em conhecimento, que eu brinco que em cima do aparelho eu posso até fazer terapia manual, a depender do quadro do meu paciente. E tem pacientes que não vão melhorar diretamente com o exercício. Então, aquele cara que às vezes ele tem dor crônica há 6 a 10 anos, ele não pode ser exposto diretamente ao exercício, apesar do exercício ser o melhor tratamento para dor crônica. Tem que ter uma adaptação. Tem que ter uma sutileza nesse tecido. Então, eu faço uma analogia que é como se fosse uma árvore. Você não pode já chegar podando as plantas, a folha, né? Então, você tem que tratar a terra, porque esse tecido está emaranhado, está com tensões, espasmos e trigger points e dor. Então, eu preciso tocar para preparar esse corpo para o movimento. Então, essa exposição ela também deve ser gradual, principalmente nesses pacientes que eles vão atrás de um profissional e aí o profissional acha que tudo é força. Força, contrai, aperta, o cara já é tenso. Então, tem que ter uma sutileza de não é para todo mundo. E aí, depois vieram as mobilidades. E na vida a gente fica muito tempo sentado, então a maioria dos nossos clientes ficam bastante tempo sentado. Então eu já tive paciente que se orgulhava de falar, eu fico 16 horas sentado. E o sentado é um novo sedentarismo, né? A gente não foi feito para ficar sentado. E então hoje traz muitas práticas de mobilidade de coluna e o mindfulness que você falou, atenção plena. Então não adianta ficar pensando no filho, na escola. Ali você tem que estar presente. Pleno, ali presente. Presente. E por isso também que melhora a dor, né? Você começa a estar presente no teu corpo. Entender que você tem músculo embaixo das axilas. Como assim? Doeu embaixo das axilas, entre as costelas. Então, é uma prática da cabeça aos pés. E quando eu digo cabeça aos pés, entenda também neuromodulação neural. Porque hoje as pessoas ainda pensam que exercício é para músculo. Exercício é para modular o cérebro, dá outros caminhos, outras possibilidades. Então, qual o movimento que eu nunca fiz com as minhas mãos? E com os meus pés. E as pessoas ignoram pé e mão. Só que sem pé e mão você não trabalha. Sim, claro. Né? Então, essa consciência do corpo. Sim. Do corpo vivo. E tem gente, eu brinco, tem gente que só passa pela vida. E você vê que é engraçado, assim, mesmo quando eu fiz o curso, atualmente não vou dizer que eu estou muito ativo, não. Mas eu já puxei muito ferro na minha vida. E, sei lá, levantava meus pesos ali, fazia umas cargas até interessantes. Muita gente que sai da musculação e vai fazer o Pilates, acha que porque o cara é forte, o cara tem um corpo, né, preparado e tal, vai tirar de letra. E sofre horrores para fazer o Pilates, muitas vezes nem consegue fazer. Então, qual que é a diferença? Porque o Pilates ele também tem esse elemento do fortalecimento muscular. Inclusive, muitos movimentos são parecidos com o que você faz na academia. Não é uma reprodução, né? Cada um tem a sua função ali. Mas, assim, o que difere exatamente para as pessoas também conseguirem se situar o Pilates dos outros exercícios, né? Porque também achar que ele é só, que a gente estava falando, é só alongamento, a coisa mais leve é um relaxamento. Não é. Sim. Ali você vai trabalhar o músculo e você vai, como você falou, você vai descobrir músculos que você nem fazia ideia que você tinha, que você vai sentir trabalhar. E exatamente por estar consciente ali no momento, você vai saber que aquilo está trabalhando, está sendo efetivo para o seu corpo. Então, qual que é a diferença, né? Porque o Pilates, assim, na verdade, ele tem várias funções. Sim. E outra coisa também depois que eu quero trazer com você é a visão do... E se é uma coisa que é cabível, na verdade. A visão de um... Eu até posso falar por mim, porque eu sou formado em educação física. A visão de um professor de educação física e de um fisioterapeuta. Eles aplicam o Pilates de forma diferente. Isso é uma coisa que pode ser colocado ou é um erro de condução tal? Primeiro sobre o Pilates, sobre essa essência do Pilates. Ele trabalha alongamento, né, a flexibilidade do corpo. Você trabalha muito o equilíbrio, o core, né, que é essa parte aqui. Você pega lombar, você pega abdômen, enfim. Então, na essência do Pilates, o que ele visa fazer pela pessoa, né? E também, assim, cada demanda com o seu exercício, né? O cara que chega lá estrupiado, ele vai ter uma série de exercícios aplicada para isso. O cara que quer ficar mais flexível, enfim... Como é que você também adapta isso para cada aluno, né? Mas o é muito amplo, na verdade, demais, não é uma coisa engessada, não é. Não deveria, né, Gustavo? Aliás, toda prática que ingessa o nosso corpo, e aqui eu não vou citar nomes, mas a gente sabe que no próprio Pilates tem práticas que ingessam o nosso corpo, é uma prática que te coloca dentro de si.
Então volta aqui, Gustavo, por que você está cruzando a perna? E se eu não quiser fazer esse exercício, fazer assim, assado? Então, não cria outros caminhos, né? Então, não trabalha a parte neural, porque te encaixa numa caixa. E aí você vai fazer exatamente isso. E você fica meio que num conforto ali, numa zona nessas tranquila. repetições, é muito legal para quem está se formando. Então, eu fiz um curso até no Chile, uma formação introdutória. E aí era muito legal, mas no final a gente se odiava, porque se um errasse, todo mundo tinha que voltar a fazer tudo de novo. Então, um erro de entrada no aparelho é muito legal, porque você também aprende a ter disciplina. E isso os profissionais também não têm. Né? Porque, como é que eu sou profissional do movimento, como é que eu atuo com o movimento se eu não me movo? Né? Dou curso finais de semana e a primeira coisa que eu falo para as pessoas, vocês precisam parar de querer só trabalhar e ter só dinheiro e ter agenda cheia, trabalha das 7 às 21, mas vocês não se cuidam. Eu fecho minha agenda. E a pior besteira que eu fiz, até comentei no meu Instagram essa semana, foi abrir minha agenda, que eu tinha um horário que eu fazia yoga, e eu abri para atender uma paciente super crônica e uma pessoa que não queria melhorar, mudar comportamento e aderir ao tratamento. E aí, nem eu me cuidei, né? Porque para mim também era aquela única possibilidade que a professora estava lá, disponível para me atender. E eu não consegui ser efetiva no tratamento dela. Aliás, eu falo que é 50-50, né? 50-50. Então, não tinha retorno da parte dela. E aí, a sensação que eu tinha, eu brinco que eu estava correndo atrás do meu rabo, sabe? Cachorro, vou correndo atrás do rabo. Então, o paciente, ele precisa entender... Na verdade, eu acho até que parte mais do paciente, na verdade. Sim. Porque se o cara não se entregar, não importa Não quão maravilhosa é a professora, quão capacitado é o profissional. Se o cara não quiser, não vai adiantar nada, né? Então, isso é uma certeza. E o paciente que tem dor crônica, a pessoa que sofre de dor há 2, 6, 10 anos, ele demora muito para achar profissionais capacitados. Porque tem gente que acha que dor é frescura, que acha que dor é psicológico, que dor é coisa da cabeça. Também é? Né? Também é ou não? A dor, Gustavo, eu gosto eu gosto muito dessa analogia, que na verdade é uma ilustração de um livro de uma psicóloga que diz que a dor é um produto do cérebro. Então, imagina que a gente está num supermercado e a gente vai colocando as coisas dentro do nosso carrinho. Então, quais são essas coisas que a gente coloca dentro do nosso carrinho? Sono, alimentação, estresse. Só o fato de viver em São Paulo já é estressante, né? Sim. Fui só esse fim de semana. De sair na rua, pegar um trânsito. Fui esse fim de semana em Londrina. Nossa, que delícia. Então, o corpo sente, né, já a ameaça do ambiente. Fator familiar. Práticas de movimento, né? Então, como eu me cuido na prática do movimento, não adianta... Hoje eu fiz um exame no laboratório e estava lá. Cuidamos de você em qualquer horário, sem hora marcada. E quem cuida de mim sou eu mesma. Quando eu reservo meu horário para fazer yoga, quando eu faço pilates, quando eu vou para musculação, quando eu caminho, quando eu pedalo, quando eu pego o sol, quando eu escolho o que eu quero comer e o que eu não quero comer. Né? Então, essas práticas, elas são mudanças de comportamento, são consciência. E eu brinco, eu sempre pego muito voo... E que não podem ser sazonais também, né? Não pode, durante 2 semanas vou comer bem pra caralho. Depois o cara desanda e pronto. Ou mês, né? O mês é muito comum, né? Isso, exatamente. Quero fazer mensal. Mensal tu não vai fazer nada, cara. Porque mensal... Não chega a lugar nenhum. E o meu tempo também como profissional, né? Ontem eu tava numa festa, a menina falou, quero fechar diástase. E ela falou, você fecha o diástase, Érica, porque meu abdômen tá assim. Eu falei, olha, primeiro eu preciso avaliar, é gordura, diástase, o que é? É flacidez. A segunda coisa é que não tem tratamento de um mês, porque a gente vai no dentista, o dentista sempre fala, olha, a média e dá o tempo. Então, média para tratar diástase, dor crônica ou qualquer outra coisa, tem um tempo, tem um follow-up, né, Gustavo? Então, não dá para eu fazer mágica em um mês. Então, é perda de tempo dela e meu. Então, acho que a gente precisa também entender mais com que frequência semanal, expor esse paciente de uma maneira muito orgânica, porque ele não sabe nem onde é que está a cabeça, onde está o pé. As pessoas não são ensinadas a vivenciar o próprio corpo. É impressionante como a gente é ignorante em relação ao nosso corpo, porque a gente é ensinado desde pequeno... Não é só sobre anatomia humana, é sobre o nosso corpo. Sobre vida. Isso. Né? Então, a gente é ensinado desde pequeno. O que você vai ser quando você crescer? Tá? E quando eu estou estressado, o que eu faço? Quais são as práticas que eu posso fazer? Será que é ir na drogaria, comprar alguma coisa que melhore o meu estresse, melhore o meu sono?
Que tapa o buraco ali e pronto. Mas está em você, né? Porque hoje na escola do meu filho, por exemplo, ele faz meditação, tem escolas públicas que já tem yoga. Então, é em você. Se as crianças forem ensinadas desde cedo como é que é gerir ansiedade, estresse, o Brasil é o país mais ansioso do mundo antes da pandemia. Então, como é que eu gerencio o que está acontecendo dentro do meu corpo? Às vezes a gente está com sede, Gustavo, e nem sente, nem percebe. Estar com sede é um problema, né? Você não pode estar com sede, você tem que já tomar água a ponto de não sentir, né? E quero ir no banheiro e fico prendendo. Cara, sente o teu corpo, o que ele quer. Escute. Né? Escuta teu corpo. Você vive nele e aí a gente fragmenta. Cérebro, não, eu fui feito para produzir. Só que se você não tiver saúde, não adianta nada. Não adianta nada. O Pilates, ele traz vertentes do yoga. Movimentos, enfim... Mas ele também, você o utiliza de alguma forma para relaxar as pessoas? Sem dúvida. Você também, porque, é claro, o fato do cara estar prestando atenção ali, estar presente, não significa que ele está tensionado necessariamente, né? Isso, às vezes, é um equívoco. Então, o Pilates é um movimento mais cadenciado, é uma coisa mais tranquila, exatamente porque você tem que estar ali prestando atenção. 10, pronto, agora vai fazer 15. Não é assim que funciona. Mas você também utiliza como um artifício para a pessoa relaxar? Sim. A pessoa, você sabe que o cara é super ansioso, o cara é estressado, o cara chega do trabalho para fazer para ter o tratamento com você, por exemplo. Ele é uma ferramenta também para que as pessoas desacelerem, né? Sim. Além do físico, o Pilates trata o cérebro também, trata a mente também. Sim. As minhas sessões, eu já atendo há 13 anos. E aí eu comecei de uns 6 anos mais ou menos a trabalhar no início de todas as práticas que eu faço, de todos os atendimentos com respiração. Alguns pranayamas do yoga. E é engraçado que quem mais precisa respirar é quem menos respira, consciente, né? E eu lembro que eu atendi um casal extremamente estressado e o marido ficava batendo assim no mat, durante a respiração, batendo as mãos. E aí vai do profissional também saber o que ele está fazendo. Porque o paciente ele não pode conduzir a sessão. Né? Eu preciso entender por que eu estou passando práticas de respiração no início da sessão. Né? E aí o cara começa a perceber, nossa, meu coração bate, a minha respiração está assim. Nossa, eu tô com tensão na mandíbula, eu tô pressionando os dentes, a minha língua, né? E meus olhos. Franzindo muito a testa. Então, a gente coloca atenção e nem se percebe, porque, de novo, nós somos ignorantes na nossa consciência corporal. E não prestamos atenção, é basicamente porque nunca isso. Fomos ensinados. Não somos estimulados a... Não fomos, muito pelo contrário. Eu acompanho muito esse cuidado com criança, e é bem assim, né? Senta à direita, cruza as pernas. Não corre. E aí o nome do lugar é corredor. Uhum. Não corre. Senta aqui, fala baixo. E o meu filho, ele é hiperativo, então ele chega, por exemplo, ele adora sorvete. Ele chega na sorveteria, o nosso combinado, sai da fome, vamos tomar um sorvete, tomar um café. Então, quando chega o sorvete dele, ele é paulistano, ele fala sorvete. Quando chega o sorvete dele, ele faz aquela festa, né? Sorvete! É impressionante como o olhar de pessoas, de adultos, e alguns até pais, mães, de condenação por causa de um grito. Então, ou seja, a gente não pode nem gritar mais, né? E já é festejar. Causou uma estranheza. E é festejar e celebrar. Ele vai fazer 5 anos semana que vem, e aí ele fala assim, mãe, por que essa pessoa tá me olhando assim? É uma criança, né, gente? Pelo amor de Deus, Mas né? é isso que eu tô falando. E como nós somos condicionados a sempre, não, é este caminho, faça isso, fale baixo, cruze as pernas, não corra, senta direito, para, quieta, sossega. E ponto, não tem porquê, não tem... E as expressões corporais vão se acabando, e a gente vai parando, né, de sentir, porque tem que estar dentro do quadrado. Aí você vai fazer uma prática, não, tem que ser assim, o certo é assim. Você tem que chegar aqui, Gustavo. E se o Gustavo não puder chegar? Né? Então, mais um pouquinho, tenta mais um pouquinho, só mais um pouquinho, dá um empurrinho. Quanto que isso não é desrespeitoso pro corpo, né? Pensando assim, tem muita coisa que eu quero perguntar para você, mas uma curiosidade que eu tenho, e que até como personal eu já vivi isso, porque eu acho que toda atividade física que a gente acaba ministrando, ela depende muito de quem está praticando e a gente está ali ensinando, né? Então, se o cara não se dedicar, se o cara não levar a sério, se o cara não respeitar, não vai adiantar nada, não vai ter resultado. Você já chegou muitas vezes a ter alunos assim que você fala, cara... Porque assim, se o cara vai para o teu estúdio,
E ele passa lá 2, 3, 4 meses e já continua com dor, o cara continua estrupiado, tal, não sei o quê. Fica ruim para você. A sua imagem fica arranhada. Você já teve que chegar para algum aluno e falar, ou você começa a levar mais a sério né, o nosso tratamento aqui, ou eu vou ter que também abrir mão, porque não sei se nessas palavras, porque é foda. É uma relação muito, é uma linha muito tênue. Você lidar com pessoas é uma coisa muito complexa, talvez a mais complexa do mundo. Sim. Mas tem esse Demitir, elemento. né? Porque, Demitir, né? Exatamente, Sim. tipo, é isso, né? Porque você fala, porra, Sim. você entendeu? Porque é o seu nome que está ali. E se você é uma profissional que se preparou, quando você vai colocar uma coisa em prática, você quer ver um resultado. Sim. Tem um tempo para isso, tem um processo e tal. Só que... Depende do outro. Exatamente. Você leva a esse ponto, e eu acho que é correto quem o faz. Gustavo, olha só, eu já tive... Não tão rígido assim, mas assim, porra... Sim, né? eu acho que tudo é um bate-papo como qualquer relacionamento na vida, né? Então, o relacionamento, ele parte de trocas. E eu já tive uma paciente que eu falava assim pra ela, inspira, exala, e ela já estava pensando na consulta que ela tinha, no horário das 8, eu atendia ela às 7, então ela já estava na terceira expiração, então o negócio não estava fluindo, porque eu falava alhos... Desconexo ali. Ela já estava lá na frente super ansiosa. Eu parei a sessão, falei, chega, olha só, eu te peço pra você inspirar, você já inspirou, você já exalou, você já tá na próxima inspiração, você não tá presente. Então, assim, eu tô fingindo que eu tô trabalhando e você tá fingindo que tá sendo tratada. Por quê? É pra estar aqui. Não é bom pra ninguém. Não é bom pra ninguém, né? E todo mundo finge que tá tudo bem. Falei, então, por que você não tá aqui? Aí eu falei, puta, perdi a paciente, né? Pensei logo depois, falei, mas foi, já falei. Ela virou e falou pra assim, desculpa, Érica, vamos voltar tudo de novo e vamos se concentrar aqui na presença. Então, ela foi muito também bacana, né? Porque tem gente que surta. Eu já tive um paciente, essa história foi recente agora. O marido... estava com dor na lombar e ele tinha tido um câncer na próstata. Então, o câncer na próstata também pode dar uma dor referida na lombar. E aí, ele fez cirurgia na coluna, não melhorou. E hoje tem estudos que mostram, tem até livro publicado que mostra que 80% das cirurgias no mundo não tem indicação. Ou seja, uma dor de ombro não é no ombro, uma dor de joelho não é no joelho, uma dor na coluna não é na coluna. E aí, esse paciente não melhorou. Ou seja, a cirurgia não foi efetiva. Mas as pessoas operam porque elas vão atrás de cirurgiões. E aí, esse paciente continuava com dor, tinha tirado o tumor e ele foi fazer aula com a mulher dele. Não fui eu que dei aula, a primeira aula. E aí, a mulher dele, extremamente estressada, aquela mulher, né, que é o mais frequente, manipulador e tal, lá, lá, lá. E ela não fechou, ela só levou ele para o caminho. Aí, a gente fez no final do ano um exercício que era assim... Escolhe a cor do post-it. Então, já escolha e o paciente precisa entender que se ele escolhe um caminho, ele também exclui outros, né? E a vida é assim. Então, tudo isso é neural, Gustavo. Então, nada foi feito no brincadeira. E aí, escolhe o post-it e coloca a tua meta para final desse ano. Então, você vai ter novembro, dezembro, então uma meta a curto prazo. Pode ser qualquer meta. E a maioria colocou relacionada a movimento. Ele que escreveu. Não deixar de fazer pilates. Ele colocou na meta, deixar de fazer pilates. Aí, a profissional me chamou e falou assim, nossa, Érica, eu fiquei tão constrangida com o que aconteceu. Olha o papel que ele me deu. Aí, eu peguei o papel, rasguei, joguei no lixo, não postei, porque daí depois fica registrado, né? Então, a pessoa passa, Gustavo, passe, olha lá. Quero, sei lá, melhorar minha força, sei lá, de perna. Quero caminhar, enfim, né? Qual o objetivo do Gustavo a curto prazo? E também é uma maneira de você aderir, né, ao tratamento. Sim. E aí, eu chamei ele, tava na recepção um dia. Falei, seguinte, você já teve câncer, você já operou coluna, você continua com dor. Eu te pergunto, por que você não parou de fazer pilates? Por que você tá aqui? Cara, a vida é tua. E a vida vai acabar, né? Porque a vida não é eterna. Ela vai acabar, ela tem um prazo. Então... Por que você está aqui? Aí já fez aquele bico, já fez aquela cara feia. Eu falei, porque tua mulher te pediu? Mas você não está feliz. Vai procurar o que você gosta de fazer. Então, é uma caminhada... Só para fazer um parênteses, assim, isso é uma atitude profissional. Você não está pensando só no dinheiro que o cara está te dando. Sim.
Você não quer um aluno insatisfeito Sim. lá, até porque isso afeta o seu trabalho, também É. afeta o ambiente do seu trabalho, Sim. né? Então, isso eu acho que, na verdade, é um ponto positivo e é visto. Mas que inicialmente possa irritar a pessoa, possa incomodar, mas isso é visto no final das contas, né, como uma coisa positiva. Sim. Fala, bom, ela tá preocupada comigo. Né? Meu. E é uma provocação mesmo, né, Gustavo? Porque tem horas que você tem que trazer consciência pra vida. É Eu isso. falei, cara, você já passou por um câncer. Você já fez uma cirurgia que não foi bem sucedida. E aí, né, meu? E aí agora? Então vai procurar prazer na vida, cara. A vida tá aí pra ser vivida. E ela tem sua finitude. Aproveita a tua vida. Não fica aqui porque você tá obrigado. Não fica aqui porque alguém te mandou. Quando eu falei pra ele que a mulher tinha mandado, aí pronto. Aí ele ficou mais bravo. Pena, E né? foi embora, sabe? Tá tudo bem, porque vai procurar o que eu gosto de fazer. Porque hoje não tem comprovação científica o que dá mais resultado, por exemplo, pra dor. A dor lombar crônica. Tem um monte de estudo que comprova que o Pilates melhora a dor, aumenta a massa muscular, melhora. Hoje, por exemplo, eu vou entrar numa live falando sobre escoliose, melhora a capacidade pulmonar, a mobilidade da coluna, melhora a curvatura. Mas se eu não gosto de fazer, não faz. Vai fazer outra coisa que te dá prazer. Né? Acho que é isso. E em relação ao Pilates, olhando pela vertente do fortalecimento muscular, porque você vê isso daqui, ó, isso daqui é uma mochila de 27 quilos, que eu fiz uma travessia de 240 quilômetros. E em muitos momentos, eu acabava fazendo, por exemplo, coisa simples, tá? Ponte, prancha, mesmo abraçar os joelhos, qualquer coisa assim. Então, mas o Pilates, ele, sobretudo de aparelho, ele tem também esse fator de fortalecimento, né? E porque as pessoas, às vezes, a pessoa até tem, por exemplo, uma experiência com Pilates solo, que é completamente diferente, mas assim, o aparelho é muito mais elaborado. A pessoa olha aquilo ali, a pessoa nem tem, eu vou deitar e vou dormir, vou me pendurar, o que é isso aqui, entendeu? E assim, cara, a depender da carga que você coloca, você consegue fazer um trabalho muscular bastante efetivo ali. Profundo, né? Profundo. Né? Cadenciado, isolado e tal. Mas até dentro da pergunta que eu queria fazer para você, uma fisioterapeuta não tem problema nenhum de fazer isso. De levar não é um treino, a aula de Pilates, né, a sessão de Pilates, para um fortalecimento até mais rígido, uma coisa mais assim, pô, vamos botar carga. Tá aguentando, tá fazendo bem, tá executando direitinho. Não tem problema. Depende. Porque a visão... E outra coisa, até... Desculpa, mas assim, a visão de um fisioterapeuta e de um profissional de educação física sobre o Pilates, ela é necessariamente a mesma ou a profissão acaba levando você para pensar de uma forma diferente? Por exemplo, eu adoro dar Pilates solo, cara. Eu gosto muito e eu gosto de aplicar coisas funcionais junto. Que não vai fugir do Pilates, não é isso. Mas torna mais dinâmico, tal, fica legal pra caramba. Porque às vezes um fisioterapeuta não vê exatamente dessa forma. Por exemplo, eu prefiro fazer isso, um exercício para fortalecimento ou uma coisa mais funcional do que necessariamente, por exemplo, para não curar, para sarar de dor, enfim, me fugiu a palavra agora, para recuperação. Sim. Nunca foi muito o meu forte, talvez pela minha formação. Mas existe... A formação da pessoa aplicada ao Pilates, ela coloca em caminhos necessariamente diferentes ou ela pode, você pode fazer isso aqui, não tem problema nenhum. Sim, sim. Gustavo, assim, eu como essa visão que eu tive no início da minha formação de educação física, na educação física, tem umas coisas muito legais em educação física que não tem na fisioterapia e vice-versa. Então, o olhar do profissional de educação física... Porque, de novo, nós somos condicionados, né? Então, é A para um e B para outro. Só que o ser humano é o mesmo. Né? Então, você pode atender um cliente que hoje está com uma dor cervical. E o que você faz? Né? E vice-versa. O cara pode chegar para mim, eu fiz uma avaliação, ele é hipermóvel, ele precisa de estabilidade, ele não precisa de alongamento. Então, por exemplo, meu perfil, eu sou hipermóvel. Bota a perna aqui, faz não sei o que lá. Eu faço rindo. Mas eu não preciso de flexibilidade, eu preciso de força, de enraizamento, de estrutura, de massa, né? Porque meu corpo já é hipermóvel. Então, o profissional precisa avaliar. Para quem eu dou força, para quem eu dou mobilidade. Quais são as capacidades que esse corpo ainda precisa melhorar. Por exemplo, eu que faço travessia com uma mochila pesada. O Pilates pode ser muito bem utilizado para me prevenir de ter lesões e ter dores e fazer um fortalecimento muscular. Não é só me dar flexibilidade. Sim.
E te digo mais, eu atuo também com uma técnica que chama, hoje as pessoas falam hipopressivos, barriga negativa, estética, não é estética. Então, o hipopressivo, e aí eu coloquei minha cara, porque eu também trouxe inteligências do yoga, eu pratico yoga há 6 anos, e chama método neuromiofacial. Neuro, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, presença, respiração, ativação do core de uma maneira que você não precisa fazer força, que é outra coisa que o Ocidente acha que para ter resultado você tem que sofrer. E é uma loucura, Gustavo. Né? É uma loucura. Você vê, por exemplo, no CrossFit, nada contra, mas você vê no CrossFit... Eu ia abordar o CrossFit. As mulheres fazendo força a ponto de fazer xixi nas calças, cara. Né? Então, o teu assoalho pélvico não tá aguentando aquela pressão. Para que isso? Que loucura isso? Né? Então a gente precisa ter bom senso na vida. Não é para franzir testa, não é para doer, não é para gemer, não é para gritar. Então a gente pode ter prazeres na vida. Mas se tiver, não é também. Não significa que... Tem que tomar cuidado também, né? Porque o quanto que meu corpo está preparado para aquela demanda? Até fazer xixi? Isso, não, né? Claro, né? isso é um caso extremo. Mas, por exemplo, hoje, se eu for fazer um Pilates mais concentrado, minha flexibilidade está comprometida, que sei lá, eu já estou alguns meses aí sem fazer um alongamento, uma coisa diária e tal. Eu vou sentir dor. Sim. Eu vou sofrer, mas nada nesse nível. Mas assim, a dor, ela também... Sim. Ela faz parte do processo. Não é cristal, sim. Isso, e a dor muscular, né? Miofacial, essa parte miofacial é altamente sensitiva. Então, você está dando estímulos diferentes que o teu corpo não está acostumado. E eu brinco, eu falo até 48 horas, está dentro da normalidade. Passou disso, a gente conversa. Então, eu sempre tenho um acordo com os meus pacientes. Doeu, tem alguma coisa diferente, porque também o corpo, depois que você starta, às vezes eu posso tocar na pessoa, fazer uma técnica de terapia manual, onde ela deveria melhorar e ela piora. E aí o paciente fica louco, né? Porque como assim? Você mexeu no meu corpo, em vez de eu melhorar, eu piorei. Porra, né? Espera 48 horas, dorme bem, bebe água e depois a gente conversa. Então, respeita o processo. Respeita a autorregulação. Respeita. E sobre educação física e fisioterapia. Como eu fiz as 2 graduações, eu acho que falta muito respeito entre a gente. Tanto o profissional de educação física com outro, né, com seu par, quanto o fisioterapeuta com o seu par. Né? E eu digo sempre, todo fisioterapeuta precisa de um profissional de educação física. Se complementam, não são antagônicos. Se complementam. E todo fisioterapeuta, e todo profissional de educação física precisa de um fisioterapeuta. Aí está o segredo. Porque se para tratar dor, Gustavo, eu preciso de movimento, independente da técnica, eu preciso tocar, eu preciso mudar o comportamento do meu paciente, eu preciso dar consciência para ele, eu preciso de profissionais que estejam aptos. E quem está apto para isso? Não é o médico chegar e falar, olha, Gustavo, faz musculação. Sai da natação, vai fazer musculação. Não, sai do Pilates, vai fazer musculação. Não é o médico. O médico, ele tem outra alçada. Não é isso. Quem tem que orientar o paciente é o profissional de educação física, é o fisioterapeuta. Para isso a gente tem que ter voz, a gente tem que ter segurança, a gente tem que ter estudo. Então, a combinação perfeita é isso. Se a gente se unir, aí a sociedade vai doer menos. Você ministra cursos, né? Foi minha professora. E como é que você vê os professores? Porque você vai a fundo, você está sempre estudando, mas nem todo mundo é assim. Como é que você vê o mercado de professores de Pilates hoje? Porque você vê muitas, assim, algumas modalidades. Musculação é uma, por exemplo, que eu já vi as pessoas fazendo por aí. Inclusive tem outra coisa, tá? Pessoas que não são formadas nisso ensinando a fazer, que para mim é uma coisa absurda. Sim. E não sei se no Pilates existe isso também. Como é que você vê? Porque o curso de Pilates, o Pilates é complexo. Não é uma coisa que você vai aprender em 2 dias. Sim. Você pode ter uma introdução. Bom, você foi introduzido no universo. Agora você vai ter que aprender uma porrada de coisa. Você vai ter que aprender a viver aqui. Você foi colocado aqui. Você não domina isso aqui ainda. Como é que você vê o mercado de professores? Porque eu vejo em algumas modalidades da educação física gente despreparada ensinando pessoas a fazerem exercícios complexos tal, e colocando em risco, inclusive, a integridade física dessas pessoas. Como é que você vê o mercado de professores de Pilates? Então, no Porque Brasil... as pessoas estão aí... Curso de Pilates tem cursos em geral, né, Gustavo? Exatamente. Cursos em geral, né? Você abre o Instagram, tem curso para dar então, e vender. Assim, por exemplo, falando exatamente disso assim, o ideal é você não se acomodar com um curso de iniciante que você fez.
não vai se aprofundar, não precisa fazer uma pós logo em sequência, mas o ideal é que você siga estudando. Como é que você vê esse mercado do Pilates hoje em dia? Porque tem algumas modalidades que estão sendo descredibilizadas por profissionais incapacitados, que estão lá na linha de frente, ensinando errado, assistindo fazer errado e não fazendo porra nenhuma. Como é que você vê o Pilates propriamente dito nessa parte dos instrutores? Sim, Tem muita gente que não tinha capacidade de estar lá e tá lá tratando coisas gravíssimas como hérnias e bicos de papagaio e coisas muito mais complexas do que isso? Assim, eu acho que a grande busca do cliente final, do paciente, do aluno, né, do cliente, é realmente conseguir bons profissionais, né? E a gente está em São Paulo. Então, São Paulo é o maior nicho, provavelmente, da educação física, é o maior nicho de fisioterapeutas, e mesmo assim você tem que achar, você tem que buscar, né? E para isso você tem que ter parâmetros de diferença. Eu, nessa outra parte de gestora, eu tenho dificuldades de achar profissionais, não a nível técnico, mas a nível comportamental. Porque, Gustavo, técnica a gente aprende. Certo. Então, você aprende tudo que você quiser nessa vida de técnica. Tem que querer, claro, mas... Sim, tem que partir de você. Mas comportamentos, quem ensina, nem Harvard. Comportamentos de... Como é que eu lido com o meu paciente que não está melhorando? Né? Porque o sucesso é bacana. Não, todo mundo melhorou, estava com dor 7, agora está com dor 3, não, está melhorando. E o paciente que não evolui. Ele sai de uma dor 7 para uma dor 9. Né? Então, tudo isso a gente precisa entender como ser profissionais sensíveis. E a sensibilidade, às vezes, está em chamar a atenção. Às vezes está em dizer, não, Gustavo, agora a gente não vai mais por esse caminho, a gente vai por outro caminho. Por aqui não tá legal, o que você acha? Né? Então, a decisão é compartilhada, não é goela abaixo. Né? Não é só Pilates. E falta um preparo nessa comunicação com o paciente, porque a gente é o profissional que mais está em contato com o paciente semanalmente. E por que ele respeita mais quem sequer viu o corpo dele se mover? Né? Ele respeita porque isso é cultural, porque a gente não sabe também se colocar no nosso lugar. É uma falha de comunicação. Né? Se colocar também no nosso lugar. A gente não aprendeu a como educar os pacientes, os clientes, né? Quer seja em dor, quer seja em adesão, quer seja na própria prática do movimento. Então, tem muito conhecimento que está ultrapassado, por exemplo. Eu tenho hérnia de disco, eu não posso flexionar minha coluna, eu não posso rodar, eu não posso agachar. Tá? Mas para sentar numa cadeira, você precisa agachar. Né? Então, o que é dado como informação, que eu brinco de nocebenta, né? Então, efeito nocebo, era uma coisa que não deveria ser dita e ela foi dita e aí ela causa mal, porque agora é um padrão de hipervigilância, de pacientes que estão agora preocupados, como é que eu devo sentar, como é que eu devo agachar, né? E porque tudo tem um jeito certo de fazer, quando na verdade é tudo natural, é tudo orgânico. E os profissionais, eles precisam parar com essa ideia de, não, é minha postura, não, eu tenho que contrair o core, eu tenho que fazer isso. Isso é um conhecimento ultrapassado. Então, o meu corpo, ele precisa entender que horas eu tenho que relaxar, que horas eu tenho que contrair, né? Que horas eu tenho que não me preocupar com ruídos, e ruídos, entenda, todo esse ambiente que a gente vive, sim, né? Claro. E que horas que eu não tenho que me preocupar com ruídos e me concentrar, por exemplo, na minha respiração. Puta, eu tô respirando. E é o primeiro e último ato da vida, já dizia o Joseph. E isso é uma coisa que eu aprendi no Pilates. A gente não sabe respirar direito, na verdade, né? Se você parar para prestar atenção mesmo, é uma puta de uma zona a nossa respiração. Você vai ver, cara, né? Presta atenção. Inspira, expira. Né? Porque é isso, a gente é o princípio básico de tudo, respirar. E nem isso a gente está fazendo direito muitas vezes, né? Então, isso é muito importante. Eu vou pegar E só um pouquinho, eu acho que essa questão da sensibilidade, Gustavo, por exemplo, eu tenho um paciente que chega aqui e fala assim, desliga o ar-condicionado, eu não quero som. E pergunta... No seu estúdio. E pergunta pra mim coisas, o que você tá fazendo no meu corpo? Eu acho que tem que ser assim, né? E eu não levo pro lado pessoal. A pessoa não gosta de ar-condicionado, tudo bem, né? Todo mundo tem que ser obrigado a gostar de ar-condicionado. A pessoa não gosta de som, ela é auditiva, ela não quer ouvir. Sendo com educação, momento, né? Então, é isso que as pessoas precisam ter, essa sensibilidade, porque é o outro, e eu preciso respeitar o outro, né? Então, até nessa... Gustavo, nossa proposta vai ser assim, o que você acha? Não gosto de fazer Pilates. Ferrou.
Então, eu não tenho só pilates, né? Então, vamos fazer outra coisa. Mas isso serve para quê? Né? Então, tem que ter esse conhecimento que não é só técnico. É um conhecimento que vai além de ser humano. Então, eu brinco, se a gente ficar só na bio, é músculo, é osso, é ligamento, é articulação, que horas que a gente lembra de alma de pessoas, de seres humanos? E que horas que a gente interage com esse conceito de ambiente, de família, de educação, do que me foi dado, das crenças? É muito além. Pegando um link rápido aqui com o que você trouxe, um exemplo do CrossFit, que não é exatamente sobre isso que eu vou falar, mas é pegando a prática, né, como um exemplo. Você vê muito no CrossFit, assim, ali, cara, primeiro que você vê muitas pessoas sem condições, principalmente sem consciência corporal para estar fazendo algo tão complexo. Que tem uma sobrecarga gigantesca, você tem que prestar atenção na sua coluna, no seu corpo, tudo. Joelho, né, a linha do joelho ali. E você vê muitas pessoas fazendo, cara, errado, e naquele princípio assim de, vá até o fim. Errado ou certo, levanta esse peso aí e dá o seu jeito. E nessa, cara, pelo amor de Deus. Demanda, né? Eu tenho a minha visão sobre o CrossFit, eu nunca fiz. Acredito que para algumas pessoas ele seja efetivo sim, e tenho certeza que ele é uma prática que tem com certeza o teu valor e tal, mas que não é para qualquer um. Sim, você nem para mim. Pô, então, exatamente, não é porque você está super bem, então você necessariamente tem que fazer isso. E isso é um ato inteligente também, né? E você saber o que é para você ou não. Sim. O que você gosta ou não. Mas você como fisioterapeuta, isso é uma curiosidade apenas. Você pega muito caso de gente com problema de joelho, problema de coluna, proveniente de prática de CrossFit feita de forma errada? Antes de responder a tua pergunta, me veio à mente um caso de uma moça. Ela tinha acabado de ter bebê pós-parto e ela foi fazer barras levantando as pernas. E a diástase dela, quando ela levantava as pernas, vinha até o intestino, assim, dava pra ver tudo. E aí esse negócio viralizou e me mandaram no Instagram: Érica, olha esse vídeo, bizarro. Puta, não era pra ela estar ali, sabe? Fazendo aquele tipo de exercício, porque isso aumenta a pressão, né? Então, as pessoas são tão ignorantes que ela tá vendo que o abdômen dela tá baulando e ela pode romper essas camadas de colágeno, o corpo dela ainda não se reparou, e tem técnicas pra tratar isso, Gustavo, né? Que é cirúrgico, né? E aí eu chamei ela no privado e ela era profissional de educação física. E aí, eu até pedi desculpa porque eu me achei depois invasiva, sabe? E eu fui a título de orientação como se ela fosse leiga. E ela falou, não, eu sou profissional de educação física. Falei, putz, então olha com carinho pra tua diástase, se bem sabe? que, né? Fazendo isso... E foi bizarro, porque era muito... aumento de pressão, né? E pode romper, e pode herniar, né? Então, a pessoa não tem nem dimensão das consequências que isso pode causar. E é pra tudo, é pra diástase, é pra assoalho pélvico, né? E a mulher, o assoalho pélvico da mulher é diferente do homem. Então, é o bom senso, é o caminho do meio. Não é nem aquele empurrinho que a gente dá no Pilates, né? Mais um pouquinho, vai, você consegue mais. Nem colocar na caixa e muito menos falar, faz até morrer, quantas der. Não, porque não vai acontecer assim, sabe? Você tá levando uma sobrecarga que teu corpo não tá adaptado, ponto. E aí sim você vai se machucar. O perfil dos pacientes que eu atendo são pacientes, a grande maioria sedentário e pós-cirúrgico. Então, é aquele cara que depois da pandemia, ele se abandonou. Então, esse é o grande perfil que eu atuo. E aí, são pacientes que a gente tem que... se reencontrar com o próprio corpo. A gente tem que, com poucos movimentos, né, expondo gradualmente, porque esse paciente, se eu chegar já vai, 10 repetições, vai, força, o cara aqui, ele não volta. Ele não está acostumado ainda a fortalecer, extremamente fracos. E é para tudo, tá, Gustavo? Eu recebi um paciente, ele veio 40 anos, eu tô com 30, vou fazer 39. Ele veio, fiz teste de força nele. Eu falei pra ele, cara, se você não tivesse me dito que você é médico, eu jurava que você tava vindo da UTI agora. Olha só, cara. Você é um saco de batata ambulante. E ele é cirurgião. Olha. Como é que você consegue operar em pé? Como é que você fica em pé? Me conta. Ele foi embora, né? Também não gostou da educação que eu dei nele com porrada, né? Ele foi embora. Depois de 15 dias ele voltou e tá com a gente na clínica até hoje. Cara, como é que eu cuido do outro e não cuido de mim? Disso. Né? Não tem lógica isso. E é o que a gente mais vê, voltando ao mercado de trabalho. Sim. E você é pós-graduada em dor ou é pós-graduada em dor? Eu não sei como dizer isso. A biologia da dor, vamos pensar assim, a fisiologia, enfim, da dor. O quanto a dor... Isso é só uma pergunta, mas o quanto a dor ela é mental
e o quanto ela é real mesmo, o quanto ela é física, o quanto você pode não sentir dor, entre aspas, se você não quiser, o quanto você pode aguentar a dor e o quanto pode ser prejudicial você ficar engolindo essa dor por achar que você pode aguentar, né? Então, por exemplo, cara, nas minhas travessias eu tenho que suportar dores horríveis, não tenho opção. Mas o quanto, pensando assim de uma forma bem aprofundada, o quanto dessa dor ela realmente existe, o quanto você pode falar, não, peraí, aqui dá para aguentar. Aqui. Ou quando bate o sininho, você fala, meu, seu corpo está avisando que está errado, que não dá mais. Olhando assim para a dor dessa forma, assim, porque até para isso a gente tem que olhar com atenção também. A dor é um aviso. A dor é um sino que está batendo ali, que o seu corpo está falando, meu, tem alguma coisa está aqui, ou não. Limiar e tolerância, né? Limiar e tolerância. Então, limiar é, por exemplo, o cliente encosta no barril, pilates, tá fazendo exercício lateral, encosta o trocânter. Osso dói. Osso é altamente nervoso. Tem dúvida que dói, dá uma topada no teu pé e vê se não dói. E aí, ele encosta o trocânter, ele vai fazer o exercício e fala, ai, mas tá doendo aqui meu quadril. Essa semana mesmo, fim de semana, dei uma prática de mobilidade diafragmática, decúbito lateral, de ladinho. E a menina falou, ai, mas tá doendo meu quadril. Eu falei, só ajusta um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, vai. Então, essa dor é o limiar. E o cérebro tá te enganando. A dor é um produto do cérebro, a saída do mercado. Então, o que eu saio com o meu carrinho? E aí eu falei pra ela, dá um ajuste. Não é um reflexo não é nervoso, uma lesão, não é um... né? Não é uma lesão. Então, dor não é sinal de lesão. E a gente aprendeu isso na faculdade. Então, dor não é sinal de lesão. Então, ajusta, muda teu foco, vira teu quadrinho um pouquinho aqui. Né? Pode ser. Mas não é uma regra. E aí, então, limiar. Então, tolero. Então, muda teu foco. Não fica pensando naquilo. Né? Porque ele não tá te lesionando. Encostar o quadril no barril não vai te lesionar. Então, muda o teu foco. E aí, a tolerância. Quanto que o Gustavo tolera de dor? Porque depois da tolerância, aí o sistema rompe, né? Que não é máquina. Porque a gente também a gente é educado a achar que o nosso corpo é máquina. E máquina tá programada para fazer exatamente a mesma coisa, né? No mesmo tempo. Então, a máquina não tem conexões diferentes. Nosso corpo não é máquina. Então, a gente pode brincar mais, porque não é programado. E sempre respeitar. A dor é um aviso, né? Também não ficar subestimando, né? Mas eu acho que o latino, Gustavo, ele é muito mais com essa noção, acho que isso vale até a pena a gente destacar. O latino, ele vem com uma educação muito de meu corpo é frágil, vou quebrar e vou me lesionar. Nosso corpo não é frágil. Eu adoro um livro que chama Antifrágil. E a gente precisa, de novo, educar os nossos pacientes e falar, cara, uma caminhada não vai machucar o teu corpo desde que você esteja se fortalecendo, fazendo medidas, né? Gerindo alimentação, sono. Então, o quanto que eu posso ir além? Né? Porque meu corpo não é frágil. Ele é inteligentíssimo, né? A maior inteligência viva. Mas a gente ainda tende a achar que o cliente ele é frágil, que ele é um cristal, que se ele fizer uma caminhada, ou se ele pegar uma sobrecarga, ou se ele correr. Tem gente que fala, para de correr, porque correr lesiona. Não lesiona. O que lesiona foi porque você não teve um tratamento prévio para prevenir lesões. Não se preparou para fazer aquela prática. Não se preparou, né? Não melhorou para a tua demanda. Então, você pega um tênis, compra o tênis, acha que é só isso e vai correr no parque, né? E vai correr, tipo, hoje 5, amanhã 10, depois 25, depois 50, depois, né? Para que isso? Então, eu não preparo o meu corpo para essa demanda. Então, o problema não está no exercício, está na dose, na progressão. Isso o profissional de educação física entende muito bem. E você tem um espaço seu? Sim. Só você ministra aulas ali? Ou você tem outras pessoas? Não, eu tenho uma equipe só de mulheres, inclusive Dia Internacional da Mulher, né? Eu tenho uma equipe só de mulheres. Então, o critério para entrar na clínica, no Fiz Estúdio Pilates e fisioterapia são mulheres. Por quê? Porque... Não entenda, não tô... sim. Nada disso, é só para o conceito. Sim, eu vim de uma família muito pobre. E eu valorizo muito mulheres que têm a mesma garra. Então, mulher precisa valorizar outra mulher. Né? E eu observo isso, inclusive, isso vai ser um tema que a gente vai discutir no meu Instagram. Eu observo que o homem já está com um caminho muito consolidado. A gente precisa conquistar. Né? Então, mulher ganha menos que o homem. Mulher precisa mostrar mais competência técnica do que homem. Né? Então, a gente precisa ficar provando. Eu vejo gente que trabalha na mesma área que a minha, dor, movimento, terapia manual. A pessoa não tem tanto conhecimento técnico, mas só o fato de ser homem, todo mundo aplaude, acha lindo, né? E aí,
cara, tem mulheres que são muito melhores. E por que que a gente não valoriza? A gente, como mulher, não valoriza outra mulher. Fala, puta, que mulher fera. Então a gente precisa ficar provando que a gente é melhor, né? Então, eu pego essas meninas, pego estagiárias e ensino elas, olha, véi, é esse o caminho. E eu digo sempre pra minha equipe, eu não vou te puxar pela mão e falar pra você, vem e busca conhecimento. Porque eu busquei conhecimento e busco até hoje. Podcast, livros, e livros que não são da área da saúde, né? Então, esses conhecimentos a gente precisa estar sempre em busca. Nada vai ser mastigado, nada vai cair do céu. Então, eu trago essas meninas que vêm da mesma cultura, sabe? Meninas que, por exemplo, eu tenho a minha funcionária mais antiga, eu tenho a clínica há 7 anos. Durante 6 eu fui funcionária. E é outra coisa também que as pessoas falam, eu tô recém-formada e quero abrir meu estúdio. Cara, vai aprender, porque um grande chefe de cozinha, ele só vai aprender sendo auxiliar, ele não vai chegar sendo chefe. Então, é o caminho para eu chegar, para eu ser grande, eu preciso ser pequeno. E essa menina estava comigo desde a graduação, sabe? Sempre eu via que os olhos dela brilhavam. Eu convidei para trabalhar comigo, ela começou como estagiária, me ajudava em tudo, e ela continuou na clínica. Inclusive, para vir para cá hoje, a babá precisou sair, ela ficou com meu filho. Sabe? Então, é parceria. Legal. E a mulher, ela tem uma sensibilidade. E ela precisa ser valorizada por outra mulher. Então, a gente se reúne, faz café, e eu converso com elas, eu trago problemas, e eu falo, inclusive, fulana, você quer atender tal paciente? Porque se você não quiser, você não é obrigada. Então, eu deixo muito à vontade, sabe? Porque isso está no nosso código de ética. Ele precisa atender quem ele se sente bem, porque é uma relação de troca. Não quer atender? Vai embora. E faz do ambiente de trabalho um ambiente mais saudável também, né? Sim. Mais coeso, mais honesto, né? Sim. Aproveitando isso... Bom, sim, pode falar, e aí por favor. eu vejo elas crescendo assim, qual é a pós-graduação que eu vou fazer? Faz tal coisa, faz isso. Não, eu queria fazer tal coisa. Então, é muito legal, assim, eu me sinto meio que mentora delas, assim. Mas aproveitando isso que você falou do teu estúdio, qual é a linha para a pessoa fazer parte da sua equipe? Qual é a sua... Critério? Qual é o seu critério? Sim. Como comportamento... Ou quais são? Sim, como comportamento, ser humilde. Ser humilde. Porque quando eu tiver que chamar atenção, eu vou chamar não na frente de pacientes. Quando eu tiver que elogiar, eu vou elogiar na frente de todo mundo, mas precisa ter humildade. Porque se a gente está pronto... Sei de tudo, Gustavo. Me manda aí o que você tem para falar sobre o Pilates, porque sei de tudo. Não sei de tudo. Você já foi assim? Porque você é sábia pra caramba. Você adquiriu muito conhecimento durante o tempo. Eu acho que a soberba já te pegou em algum momento por você ter alcançado o que você alcançou? Porque você é uma referência. Eu acho que muito pelo contrário. Um dos maiores segredos que eu tenho é a questão da humildade. Legal. É a questão da humildade. Sabe? Eu acho que isso é o grande diferencial. Então, o quanto que o ego limita a gente. E acho que o que você está mostrando é que você nunca achou que você sabe tudo também. Jamais. E nunca vou saber, né? Exatamente. Está sempre em busca ali e tal. Mas você tem assim, por exemplo, não, a pessoa está formada tal, não precisa ter tal pós-graduação, ou sede de conhecimento já é suficiente para a pessoa integrar o seu grupo e começar pelo menos a trabalhar ali? Não, eu dou oportunidade para estagiárias. Proatividade também é outra coisa que eu conto muito. E eu digo para elas, tenha a visão do todo. Vocês não estão aqui só para atender pacientes. Você tem que olhar a xícara, tá não sei o que lá, tá sujo aqui, tá faltando papel higiênico. Cuidado do espaço. Global, né? Cuidado global, é o cheiro. Então, tá com cheirinho, ar-condicionado, não sei o que lá. Então, essa visão global do negócio, né? E é muito bacana você ver como muda o comportamento, né? É legal. Que bom. E você vem de Manaus. Agora, pegando rapidamente, assim, para saber a sua opinião... você frequenta Manaus ainda? Gustavo, com que frequência que você vai lá visitar? Eu estive em Manaus dezembro de 2021. Foi a última vez que eu fui em Manaus. E eu moro em São Paulo já há 17 anos. O que você acha da cidade? Qual é a sua opinião como uma manauara? Mas assim, porque você... Saindo de lá, você teve outras referências de cidades que funcionam muito mais. Cidades do Norte e Nordeste têm séries de problemas que a gente sabe e ok. Eu fui para Manaus, acho que 2 vezes, se eu não me engano. Como é que é a sua visão como alguém que mora lá? Pode ser um olhar crítico, ou enfim. Mas como é que você vê? Voltaria a morar? Manaus... E outra, desculpa, tem espaço? Como é que você vê o Pilates ali? É difundido em Manaus? Sim. Manaus é uma cidade muito fértil. Aliás, eu acho que o Norte, o Nordeste, tudo é muito fértil, né?
Então, falta profissionais que têm a mentalidade, por exemplo, aqui de São Paulo. Eu vejo muita oportunidade de trabalho, muita oportunidade de emprego, mas a pessoa não sabe valorizar, inclusive, a Amazônia, né? Sim. Então, hoje eu estava lendo um livro para o meu filho e ele estava ensinando, fazer avião com papel. Pega papel reciclado, não pega papel. Faz isso, presta atenção, vamos brincar na água. Pega a água que já está sendo usada, né? Então, é tudo. Por exemplo, a goteira da minha cozinha está... A minha cozinha está com goteira da torneira. Uhum. Cara, me incomoda. Uhum. E meu marido, que não é marido de aluguel, é meu marido, foi morar no Rio de Janeiro. Então, a gente se vê raramente aqui em São Paulo. Por exemplo, esse fim de semana a gente se viu em Londrina. Então, ele não está presente, que ele é bem nessa parte de obras, ele é o cara. Uhum. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Porque a água tá pingando. Eu não vou ajeitar essa torneira, né? Não tem ninguém para chamar agora. Então, E utilize, né? E aí, botei uma panela lá, né? Porque aquela água da panela é que eu vou cozinhar o ovo no outro dia de manhã. Então, são esses pequenos comportamentos que a gente vai adquirindo para ter um mundo que não acabe com a gente. Porque eu acho que, sei lá, vai acabar. Sim. Né? Sim. Então, por exemplo, o que eu faço com meu filho na praia? A gente coleta lixo do outro, né? Eu falo para ele, a gente tá coletando lixo do outro, João, porque a tartaruga vai comer e vai morrer. E a gente já viu uma tartaruga morta. Então, é trazer essa consciência de novo, de vida, que eu não estou sozinha, que eu não sou a pessoa mais importante do mundo e a gente vai se ferrar, para não falar outra coisa. Então, eu acho que o Manauara, ele é assim, ele não sabe valorizar a riqueza que aquilo ali tem. E deixa as pessoas usarem. Deixa as pessoas usarem, né? Isso, brasileiro. E deixa as pessoas utilizarem e vem pesquisa externa, como se aqui não tem pesquisador. Então, ninguém deveria entrar na Amazônia, sabe? A gente tem pesquisadores, o Brasil é riquíssimo em pesquisa, né? Os caras são fera em tudo. Por exemplo, na área da saúde a gente é referência. Então, precisa ter um olhar muito mais crítico e não deixar as coisas soltas como são. Precisa mudar o mindset. Você é uma profissional que leva muito a sério o seu trabalho. Seja na conduta ética, seja para se preparar para pôr em prática a sua atividade. Eu morei em Goiânia, a mãe da minha filha é de Belém, e cara, o que você mais sente assim pelo Brasil é a falta de profissionalismo. É uma coisa, cara, que é gritante. E eu acho que, por exemplo, eu moro em Santos e a falta de profissionalismo lá também é gritante. Acho que talvez fora de São Paulo é difícil. Você sente muito isso lá? E você acha que você ia sentir muito se você tivesse que abrir um estúdio lá, por exemplo? Você sabia que, por exemplo, lá, essa técnica hipopressiva, a minha prima teve diástase na gestação e ela precisou reabilitar. Então, ela me viu aqui em São Paulo e ela disse assim, nossa, Érica, como você melhorou? Depois eu te mostro foto minha, 18 dias antes, 18 dias pós-parto, 5 meses de pós-parto e depois de 18 dias. E o corpo, é impressionante a autorregulação do corpo, né? Porque é um negócio que você trabalha a respiração, você tá ali fazendo exercício e daqui a pouco teu abdômen começa a ganhar força, tônus. E aí, então, ela falou assim, não, eu quero fazer isso. Você acredita que minha prima teve que fazer abdominoplastia? Porque a profissional, que era a única na cidade, ela falava qual era a postura e saía, ficava 5 minutos no telefone e depois voltava. Gustavo, não tem lógica eu ficar 50 minutos com um paciente que está me pagando e eu não estar ali presente. Não tem lógica em São Paulo, né? Não tem lógica em São Paulo. E aí ela não teve resultado. Lógico lugar nenhum, na verdade, mas sobretudo... Sim, porque aqui a gente... Se eu não fizer, outro vem e faz, e faz melhor. Isso. Né? Então, a competição ela é muito legal. Né? Então, estimula que você seja melhor. Sim, se você é a única, eu falei, meu Deus, ela é a única. E ela fez isso. Sabe? Então, é uma pessoa que, por exemplo, eu já não indico. Então, essa questão de indicação é muito preocupante, né? E é isso, é uma terra fértil. E eu gosto muito de uma analogia assim, ó. A maçã. A maçã tá lá na árvore. Tá caindo na tua cabeça. E o Brasil é assim. Né? Então, cai na nossa cabeça a fruta. A gente não precisa nem subir para pegar. Caiu. Tá na tua mão, tá vai. Ali, né? Come. Mas a gente... Usufrua, né? Mas precisa... ter competências, não só técnica. Técnico é o mínimo. E você ministra cursos pelo Brasil. Quando você vai viajar para ministrar aulas, cursos, enfim, você aproveita para curtir o lugar também? Agora, já canalizando um pouco mais para viagem, assim,
Você aproveita, sei lá, puta, eu vou pro Rio, vou pro Nordeste, sei lá, Norte, enfim. Você aproveita, tira um momento para curtir o lugar, você consegue fazer isso? Sim, sim. Eu brinco, tem gente que fala assim no meu Instagram, né? Porque eu sou uma pessoa que... O fato de você ser muito segura e muito certa no que você fala, tem gente que não gosta, né? Então, Assusta. E eu recebo algumas pedras no meu telhado. E aí, eu digo assim, a vida não é profissão. Eu amo o que eu faço, adoro fisioterapia, eu não me vejo encaixada em outro papel a não ser na fisioterapia. E eu não acredito também em muitas falácias da medicina, enfim. Mas o negócio é, para mim, fisioterapia, educação física, eu curto demais fazer o que eu faço e ensinar profissionais, né? Que muda a mentalidade. E tem gente que fala assim, não gosto da Érica, eu gosto da Érica profissional. Eu falo, puta, mas a Érica profissional é só uma persona, né? Porque a Érica, ela come, a Érica pega voo com turbulência e fica nervosa, né? A Érica cansa, acorda de madrugada para pegar voo. Tem mau humor, né? Tem mau humor. Hoje eu tava super mal-humorada. Ela esperei 2 horas no laboratório para tirar meu sangue. Então, tem mau humor. Inclusive, a moça falou assim, nossa, você vai pra musculação, não sei o que lá. Nossa, como as tuas veias? Eu falei, não faço musculação. Faço pilates, faço yoga. E as pessoas, elas gostam de papéis, como se a gente também, de novo, fosse feito só pro profissional. Encaixadinho ali. Encaixadinho. Tá? Faz Instagram profissional. Porra nenhuma. Eu sou a Érica. Quem quiser gostar, gosta. Quem não quiser, vai. Aqui tá o combo tá aqui, né? E também você não tá lá pra ser amigo de ninguém, não. Eu brinco, eu não tô lá pra tomar cafezinho, sabe? Eu tô lá pra falar o que deve ser falado, ser preta no branco, né? Não dá pra gente fingir ser que não é. Com certeza. Né? E tem gente que vive de papéis, né? O papel profissional. Papel profissional. Não sou uma profissão. Né? Eu sou uma pessoa, um ser humano, que escolhi como profissão ser fisioterapeuta. Então, por exemplo, você me perguntou, Londrina, acordei 4 horas da manhã, 6h30 estava no avião, dei curso até às 19 horas no sábado, 7 horas da manhã no domingo, parei num restaurante e fui jantar com meu marido e com meu filho, sabe? Agora eu vou pro Rio quinta-feira e vou pra praia com meu filho na sexta. Ai, que maravilha. Então, eu posso escolher trabalhar, eu amo trabalhar. Mas eu posso também pausar e me cuidar e dar tempo, porque o tempo passa, né? O tempo passa. Você não é uma workaholic? Não. Uma fissurada? Não. Já foi? Pra ser quem você é hoje, você teve que... Porque assim, também, é claro, você não pode banalizar essa palavra e uma pessoa dedicada, uma pessoa estudiosa, fala, puta, esse cara vive pra trabalhar. Assim também. Sim. Mas tem gente que é. Tem gente que Isso é um problema também, né? Aí também entendeu? Quando você começa a deixar a família de lado, a vida social, sei lá, enfim, esquece Gustavo, de você, entendeu? Fiz até essa semana, estava falando sobre Pense em Riqueza para Mulheres. É um título de um livro que eu li. E eu estava falando sobre isso, porque é importante trabalho, é super importante. Meu filho, hoje, tem uma vida que eu não tive, estuda numa escola que eu nunca estudei, e viaja e conhece coisas que eu nunca tive. Por exemplo, eu nunca tive Danone na minha geladeira. Hoje eu comprei Danone para ele, né? E até me arrepia falar nisso. Mas a vida que ele tem hoje foi porque eu trabalhei. Né? Foi porque eu, é fruto pai... do seu trabalho. É fruto do trabalho. Então, eu amo fazer o que eu faço. Então, a gente precisa entender... E só fazer um parênteses. Amando o que você faz e fazendo com amor, você está sendo uma pessoa melhor para todo mundo no seu círculo. Sim, né? E tem muita essa coisa, né? Quem faz o que não gosta fica puto, fica cansado, fica Acha que é obrigação, né? Aí você fica emburrado, você fica cansado. Aí sim que você começa a fazer a ser um problema, né? Acaba sendo até tóxico para quem vive perto de tudo, você. Né? Tudo, né? Então, chega em casa estressado. Como é que eu vou me relacionar com meu marido? Então, eu sinto prazer na vida. Então, eu adoro atender, adoro ser mãe, né? Apesar dos contratempos. Mas hoje eu olho e falo assim, eu posso fazer as coisas com que eu gosto, lucrar, ser bem-sucedida, ser autorrealizada, mas tudo com genuinidade. Né? Sem então, viver para aquilo... Sem ser louca fissurada. Mas já fui. Antes do meu filho. Depois do meu filho eu decidi. Eu preciso ter tempo de qualidade com ele. Porque ele vai... Ele vai passar a infância. A infância passa. Eu tô lembrando agora sobre um post seu. Você vai fazer um puta tempo já. Você falou, depois de 3 ou 4 semanas sem parar de trabalhar, tô podendo acordar mais tarde hoje.
Falei, cara, essa daí, bicho, essa daí rala mesmo sem dó. Porque é isso, também tem fases da vida que você também tem que se dedicar mais, é isso, cara. né? Porque choca às vezes, se né? dedicar mais cedo, né? Sim. Lá mais cedo você se dedica mais pra depois Sim. não esperar ficar velho pra poder curtir a vida, Sim, né? sim. Você ainda com saúde, com jovem, poder relaxar, poder ter conforto, poder proporcionar pro seu filho Sim. coisas que você, como você falou, que você não teve, enfim. É isso, claro. E é o trabalho, né? E é o trabalho que faz isso, né? Nada cai do céu, né? As pessoas acham que, sei lá, você é patricinha, você veio de família. Não. Aqui a gente passou muita necessidade, né? E é isso, valorizar. Por exemplo, meu filho queria semana passada uma sacola do mercado, aquelas sacolas eco-bag, queria da Mônica. Falei pra ele, não tá programado. Não tá programado. Então espera, semana que vem a gente vê, a gente negocia. Pra hoje não tá programado. Bateu o pé, ficou de cara feia, não sei o que lá. Não vai ter tudo que quer, Gustavo. Isso, eu faço isso. Não vai ter tudo que quer. Minha filha tem 2 anos, eu já faço isso com ela. E hoje ele saiu com a sacola da mãe. Falei, bom, já que você escolheu a sacola da mãe, então vai, segura, vai, carrega pra mim. Botei um abacaxi dele. Mãe, tá muito pesado. Mas você quis agora. É isso. Então, dá essa noção. Então, eu falo pra ele, adoro trabalhar. E eu trabalho não por causa do dinheiro, João. Eu trabalho porque eu gosto do que eu faço. Né? Dinheiro é uma consequência. Também o dinheiro, claro, mas sim. Sim. E dinheiro é uma consequência por um trabalho bem feito. Eu também já trabalhei pra caralho na minha vida pra ganhar pouco também. Sim. Então, assim, também, né? O dinheiro é uma consequência de um trabalho que você faz gostando daquilo que você faz. E com carinho, com felicidade, enfim. Mas precisa trabalhar. Mas precisa também de outras coisas, né? Precisa ser, por exemplo, nele, precisa ser criança. Eu tirei ele de uma escola bilíngue. Ah, meu filho, não sei o que lá. Ontem a gente estava até nas reuniões. É notório o perfil de pais que querem que os filhos sejam, desculpa a palavra, fodinha. Eu quero que meu filho seja criança. Eu quero que ele seja criança. Vai acabar. E quando acabar, já foi. Sim. Então eu preciso que ele seja... passa rápido. Passa rápido. Vai fazer 5 anos agora, semana que vem. Então eu brinco com imaginação, sabe? E no avião, por exemplo, ele tem pânico. Ele foi pra Londrina com a gente. Não tava no tablet. Ele estava colando bichinhos no avião, então trabalhando a coordenação motora fina. É mão? Não, é cérebro. E aí ele se distrai, né? E a gente começa a contar histórias, imaginar e criar histórias ali. Então, o quanto que eu estou presente em tudo que eu faço. Né? E a gente vai fazendo diferença na vida de um monte de gente. Com certeza. Eu esqueci de fazer uma pergunta para você, ou talvez tenha feito e me esqueci agora. Se já, perdão. Você estava falando muito sobre... você empregar mulheres no seu espaço. E isso é um pré-requisito, é o principal ali, o princípio de tudo. Você já sentiu preconceito, sei lá, já te subestimaram dentro da sua área ou qualquer... Não necessariamente num estúdio de pilates, mas para ministrar um curso, por exemplo. Por você ser mulher, você já sentiu que... Puta merda, uma mulher... sei lá, para ministrar uma aula, qualquer coisa. Você já sentiu isso? Sem exagero, diga assim, de fato mesmo. Porque hoje em dia, eu sou pai de menina. Sim. Mas assim, eu acho que há um exagero muitas vezes também nas mulheres e acaba perdendo a mão em causas que são necessárias de serem bandeiras, que são necessárias de serem levantadas. Sim. Mas com uma banalização de algumas coisas e um exagero, isso perde força. E eu acho que é um desserviço muitas vezes. Você efetivamente... Se não, porra, também não há problema nenhum. Fala, não, nunca sofri preconceito nenhum. Ok, não vai te fazer menos mulher, menos capaz por isso. Mas você já passou por isso, do cara era meio torto e fala, puta, que mulher, que... Tudo bem, existe também. É fato isso também. Sim. Você já passou por isso? Você já sentiu isso? Hoje as pessoas, Gustavo, quando elas vêm até mim... E foi uma coisa que meio que me chocou. Eu achava que a pessoa vinha porque ela gostava da Érica. Eu tenho uma certa afinidade. Porque a gente entende isso no marketing. A pessoa, quando ela compra algum produto teu, ela gosta de você. Ela te compra primeiro. Aí depois eu entendi que não funciona assim, tá? Eu entendi que elas querem o conhecimento que eu tenho. Que você tem a oferecer. E às vezes ela, sei lá, porque caminho, família, sei lá, ambiente... Não consigo ter, porque é um caminho que é custoso. Eu sempre falo. Para eu falar isso para o paciente, ele ter sucesso nesse caminho, o que foi preciso? Aí as pessoas falam, nada. Eu falo, foi tudo. Porque eu sentei a bunda, eu estudei, eu conectei, eu fiquei pensando quais eram as possibilidades. Eu quis, né? Então a motivação, é o princípio de tudo. A motivação. E aí as pessoas, elas falam, acho que eu não consigo ser como.
né? E é uma limitação da cabeça delas, enfim. E aí elas mudam o perfil. Então eu brinco que a chave muda rapidinho da admiração, do amor, pro ódio. Sim. Eu acredito que se fosse homem, talvez não teria esse tipo de comportamento. Sabe? Então eu tenho que... É pertinente, e às vezes num curso, por exemplo, depender do público, da cidade, a gente já conhece mais as culturas, eu tenho que sempre ficar meio que me esforçando para mostrar que o negócio foi válido. Mas agora eu aprendi muito sobre troca, então eu entendo que é 50% ele, 50% eu, e eu também não vou ficar me matando para me provar, né? Eu até brinco, tem uma música que diz assim, já não me preocupo se eu não sei porquê, né? Então é isso, nada como a idade. E um assunto, cara, que eu acredito que você não vai concordar, até por você é uma pessoa bem-sucedida, porque você trabalhou, você se preparou, você estudou, né? Mas, muito se fala assim, né? A educação física, cara, a área, ela é muito desvalorizada. Sim. É absurdamente desvalorizada. Revoltante. Sobretudo por quem emprega. Inclusive, assim, os lugares, trabalhando dentro da minha área de educação física, os lugares que eu mais ganhei dinheiro foi com em estúdio de Pilates. Que ainda dá uma grana mais legal, tal, não sei o quê. Porque de resto, eu trabalhei muito em academia, tal, e, é uma palhaçada. Sim. Eu não sei quanto a fisioterapia, quanto ela é desvalorizada. Eu acredito que seja menos do que a educação física. E muita gente fala, não, mas basta você querer, tem que estudar, tem que trabalhar, tal, não sei o que você consegue. Tudo que eu tenho eu devo a tal educação física. E eu não discordo. Tem muita gente que é, sim, muito bem sucedida dentro da área, que se deu bem e ok, é legal. Não acho que seja a maioria. Como você vê a fisioterapia, assim, sob esse olhar mais assim, de quem está empregando da hora-aula? Eu não sei se vocês exatamente trabalham com hora-aula tal, mas assim, na educação física é uma coisa assim, a maioria das academias você vê assim, puta, você vai ganhar, sei lá, R$15 hora-aula. É uma coisa assim, e é muito batido, e não importa. E isso é muito louco também, que eu prestei atenção. Às vezes você cativa alunos, por exemplo, eu trabalhei com criança, um tempo com neném, inclusive, de 0 a 10 anos, trabalhei anos, assim. E você cativa o aluno, cara, se esforçando, cria vínculo, tal. A primeira aula, você vai lá, dá aquela toda atenção, tal. Beleza, só a aula vai ser igual. Isso com o tempo foi me deixando muito puto. Eu falei, porra, eu tô me dedicando de coração aqui, aluno autista, aluno hiperativo, em piscina, embora, cara, né? Em piscina. Eu já cheguei a dar aula para 13 crianças de 3 a 6 anos numa piscina sozinho. E para ganhar aquilo, acabou. Não interessa se você ou fez curso, não interessa. Eu não sei como na fisioterapia se também é assim, se é uma coisa muito assim, cara, sinto muito, beleza, vai ter o cara que vai se destacar, se você for por um caminho, sei lá, mais personal, ou se você for dar aula na área acadêmica, criar um produto, não sei. Mas como que é na fisioterapia? Porque na educação física, por mais que falem, cara, e assim, e o mais louco é o seguinte, a gente é levado a acreditar que ganhar sei lá, vou falar um valor aqui, se ganhar R$2,5 por mês, você está se dando bem. Porque você ganha tão pouco que efetivamente, para você tirar R$2,5 hoje na educação física, não é uma coisa tão simples assim, não vai ser qualquer trabalho que vai te dar. Sim. Você já tem que levantar a mão para o céu. Na fisioterapia também é assim, porque você tem contato com as duas. Sim. É um grande problema, né, Gustavo? E eu acho que tem que mudar a mentalidade dos profissionais. Porque, de novo, a gente está falando do tema dor, né? Dor se trata com movimento. Não é medicamento, o cara vai na drogaria, ele gasta 700 pila. Se ele for idoso, gasta muito mais. O idoso faz polifarmácia. Ou ele vai numa consulta médica, tem médicos que cobram R$1.400 a consulta. E para o profissional de educação física, ele vai falar, de jeito nenhum, eu vou te pagar R$1.400 para ficar contigo o mês inteiro, 8 vezes na semana. O cara 8 meses não deixa de comprar o tênis dele, mas ele deixa de fazer o personal. E é essa valorização do profissional. Então, o que você entrega para a vida do outro? Você entrega vida, você entrega saúde. Isso é saúde. Não plano de saúde, que eu brinco é plano de doença, né? E as pessoas gastam com plano de saúde, não consomem, né? E tá tudo bem. Agora vai ele ficar doente ou qualquer outra coisa, enfim. Ele acha que o problema é teu, né? Ele acha que o problema é teu.
Né? Então, tem muito essa coisa de passar a bola pro outro, a batata quente pro outro. O problema não é. Então, na pandemia, por exemplo, eu mantive o salário das minhas funcionárias, eu mantive... E eu que dava aula online, porque elas também não queriam se expor no online. Então, eu que dava aula online, entrava a cada 2 horas, era uma loucura. E minha mãe veio também para me ajudar. Então, eu tinha uma rede de apoio para ficar com meu filho, que estava com 2 anos nessa época. E as pessoas, elas não se percebem o que é valor na vida, né? É valor na vida. Semana passada... Tá muito invertido. Muito invertido. Semana passada, as meninas estavam me contando que tem uma paciente que ela pagou R$800 numa vacina. Aí não ficou na dúvida se a vacina foi boa ou não, pagou mais R$800. Quando foi para renovar o plano, mas eu não acho que isso deva ser certo. Eu quero um plano trimestral, não quero plano quadri. Na minha empresa só tem plano quadri. Mas eu não acho que isso deve... Falou. Falei pra secretária, fecha o horário, não vai ser mais atendida aqui. Por que faz isso com a gente? Porque a gente permite, né? A gente permite. Você acha que aceita muito... É muito permissivo. Tem que se posicionar mais. Muito permissivo, né? Então, se o cara é diferenciado, o cara pode agregar na vida do outro, na saúde do outro, dar essa consciência que ele paga pro plano de saúde, sei lá quantos mil, e ele não paga pro que realmente é a saúde na vida dele, ele paga, na verdade, pra doença, né? E um dia vai cobrar, porque a conta chega. A conta chega, exatamente. A conta chega, né? Não nada chega. como ameaça, mas a conta chega. Não, mas é isso, é uma lei natural mesmo. E o tempo passa, né? Um dia eu atendi um senhor, ele era dono de vários restaurantes aqui em São Paulo, vários restaurantes famosos e tal. Gustavo, pedi pra ele ficar em quadrupedia, os 4 apoios, daqui a pouco ele abriu os braços e as pernas que nem cachorro, assim, caiu de barriga pra baixo. Aí o que eu pensei? Ele deve estar cansado, né? Ele falou assim, não consigo levantar. Senhor, sei lá de quantos quilos. Aí eu falei, não, vamos tentar assim, vamos fazer assim, assado. Não consegui levantar. Não consegui andar um quarteirão. Eu falei, cara, a pessoa passou a vida inteira para ter os melhores restaurantes em São Paulo, para ser referência nisso, naquilo. Agora, no final da vida, tá assim. Não consigo andar um quarteirão. Não consigo ficar de 4 apoios. Porque o objetivo era, né, do 4 apoios, ficar em pé, mudar, né, transferência. Sim. Falei, puta merda mesmo, passou e não aproveitou, porque só tava pensando em ganhar, ter. E se descuidou. Já era. Passa. Passa. O tempo passa rápido, Érica. Olha, a gente poderia aqui falar muito mais. E já vou fazer... Eu tenho feito isso com muita gente, porque eu tenho percebido que, 1h30, 1h40, ela não é suficiente para falar tudo que a gente quer. Então, eu já deixo aqui aberto o convite para você voltar. Eu estou muito feliz que você tenha vindo aqui. Para mim, você é uma referência. Eu tenho muito respeito por você. Não à toa te convidei para vir aqui. Muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns pela forma como você conduz, pelo carinho que você tem com as pessoas, com a atenção. Você faz a diferença na vida de muita gente, pode ter certeza. Continue assim. E, claro, obrigada. Não preciso nem falar. Parabéns de coração. E, muito obrigado. Tenho certeza que quem assistiu, quem vai assistir, vai gostar demais. Muito conteúdo, uma visão profissional das coisas, uma visão realista, né, sobre vários aspectos. Obrigado de coração. Para mim foi sensacional essa nossa expedição pela vida. Pela vida, é verdade. Muito obrigada, Gustavo. Eu fiquei super lisonjeada com o teu convite. Isso. E eu achava que era na terça-feira passada. Então, pois é. Me antecipei preparando tudo aí. Não, Érica, dia 7. Falei, então pera, que eu já estava aqui uma semana antes. Então, muito obrigada pelo teu convite. Até fiz minhas unhas para estar aqui hoje. Poxa. Obrigado, então, muito de obrigada. verdade. Foi um papo super gostoso, leve. Muito obrigada e sucesso aí na tua vida. Importante. Trouxe conteúdo muito útil para as pessoas, que é exatamente essa intenção, trazer sempre um convidado especial com conteúdos diversos, cada um com a sua razão de estar aqui, cada um com a sua bagagem de vida, suas experiências, para fazer comigo uma legítima imersão e uma expedição pelas infinitas possibilidades da vida. Sou Gustavo Ciotti. Érica, por favor, suas redes... Faz ali, fala do teu trabalho, vai ter algum curso, convida aí todo mundo, por favor. Meu Instagram é Érica, com K, B de bola, Batista, então são 2 Bs. Tudo junto. Érica B Batista, tudo junto. E lá vocês vão ter acesso a cursos, a eventos, o feed da Érica é um curso, na verdade. Já é uma vários aula, cursos, né? Já é uma aula. Eu acho que, como mensagem de término, cuide da sua vida, saúde está dentro de você, né? Então, são práticas simples,
coisas que importam, tipo, estou com o filho mesmo, longe de telefone, sem muitos excessos, pegar sol, aproveitar o dia, escutar o passarinho cantando, e o passarinho canta perto da Avenida Paulista. Uhum, também tem. Também tem. Então, contemplar pôr do sol e estar presente no meu corpo, atentar para a respiração, o que as coisas me estressam, me tiram do meu foco, né? Será que eu sou feliz com o que eu faço? Qual é o meu propósito de vida? Então, é importante valorizar isso que nos foi dado, a vida. Espetacular, obrigado de coração por essa aula que você deu, esse momento tão especial dessa nossa troca de ideias, de experiências. Papo de Expedicionário vai ao ar toda semana, sempre com um convidado mais que especial. Cada episódio abordando assuntos diferentes, sempre conteúdos muito úteis, relevantes e com convidados que sempre trazem a sua bagagem, a sua experiência profissional, experiência de vida. Nos acompanhe, eu sou Gustavo Ciotti, meu Instagram é Gustavo _Expedicionário. Se inscreva no canal do YouTube, porque assim como a Érica, muitos convidados já vieram e muitos outros virão também para trazer a sua bagagem de vida para compartilhar com a gente, comigo e com vocês. Um grande abraço a todos, Érica, obrigado de coração mesmo, foi muito legal.